inesperados. Então, existe no diálogo uma dimensão de respeito e tolerância e, de outro lado, uma dimensão de risco. Porque você pode ser conduzido por um caminho para o qual você não tem preparo necessário. Pode ter pensado sobre. Pois é, não tenho mais nada a dizer a partir daqui. É claro, num mundo em que é preciso que haja uma aparência de certezas prepotentes, uma aparência de assertividade, uma aparência de convicção máxima, você ser flagrado dizendo, olha, sobre isso eu não tenho nada a dizer, é rebaixador, ainda que seja extremamente elevado do ponto de vista filosófico. A constatação de que sobre isso há que ir adiante. E eu hoje, agora, aqui, nesse momento, não tenho condições de ir adiante. Chegamos numa encruzilhada. Aquilo que o Sócrates, em seu tempo, chamava-se de aporia. É um sem saída. Chegamos num sem saída, num beco sem saída. Quer dizer, eu te perguntei, você me falou, fulana de tal é linda. Eu disse, se você está dizendo que fulana de tal é linda, então é porque você sabe o que é a beleza. Aí você deu uma definição de beleza, eu disse, eu não quero exemplo, eu quero aquilo que toda beleza tem. Não quero um exemplo. E a definição de beleza deve conter nela um corpo feminino, mas também uma paisagem, uma obra de arte. Não sei dar essa definição. Então não sabe o que é belo. Como pode afirmar que alguém é belo se não sabe o que é belo? Aí o cara pega e fala, então, o que é belo? Também não sei. Também não sei. O ex da Graciane. A única coisa que eu sei é que o seu jeito de pensar é inconsistente. Mas eu não tenho nada para pôr de verdadeiro no lugar, pelo menos não agora. E isso é alguma coisa que é absolutamente elevado na história do pensamento, mas que no mundo do espetáculo contemporâneo é a evitar, porque a apreciação do maior número é sempre rebaixadora quando alguém comunica a sua ignorância. Pois é. E vamos falar sobre meritocracia, professor. O conceito filosófico da justiça. O que significa merecer algo? Pois a palavra meritocracia, ela tem duas nela. Não é? Meritocracia faz lembrar democracia, aristocracia e portanto, indica poder. Cracia é poder. Porque senão seria só mérito. Né? Assim como técnica e tecnologia. Né? Tecnologia é o estudo da técnica. Por que não diz só técnica? Eu falo o mundo da técnica e não falo o mundo da tecnologia, porque justamente não é o mundo da tecnologia. O mundo é o mundo da técnica. A técnica é muito mais avançada do que a tecnologia, que é o estudo da técnica. Bom, mas enfim, isso não é a provocação da vez. Então, nós estamos com um problema, que é o de entregar o poder a quem tem mérito. E qual é o problema? É que a palavra mérito é uma palavra que pode se prestar a dificuldades. Porque, antes de mais nada, como é óbvio, a palavra mérito, ela indica um valor positivo. E esse valor positivo, ele pode ser restrito a um desempenho, uma ação, ou ele pode ser estendido a uma pessoa, à vida de uma pessoa. Né? Então,
você aplaude um desempenho e atribui mérito a quem desempenhou pelo desempenho. Ou você simplesmente diz, João é merecedor. Como pessoa, pelo conjunto da obra, pelo que ele é, pelo que ele já fez, etc. Bom, aí você já tem uma dificuldade, porque se você apela para a primeira solução, o mérito ele é individuado a essa ou aquela ação, fica esquisito entregar o poder em função de um desempenho que pode ser desmentido pelo desempenho seguinte, né? E se você entrega a uma pessoa que teoricamente teria mérito, aí então cabe a pergunta: que atributos pessoais justificariam esse mérito? Bom, então, continuando. Quando a filosofia surge, ela surge dentro de um paradigma que considera uma desigualdade natural entre os seres. Ou seja, a natureza dá talentos para uns e menos para outros, ou dá talentos para uns e outros talentos para outros, e alguns talentos são superiores a outros. Em suma, há uma hierarquia entre as vacas, né? Tem vaca que é incrível, e tem vaca se você for uma vaca boa, é uma vaca que dá muito leite, então você tem umas vacas que... E tem outras que não valem nada e tal, por natureza, né? E, naturalmente, quando você pega o ser humano, os gregos entendiam que os talentos dados pela natureza deveriam ser explorados e que os mais talentosos são superiores aos menos talentosos. Então você percebe que nesse caso, se você for criar uma grade de valores, né, o que acontece? Você corre o risco de considerar superior um indivíduo, por exemplo, que nunca trabalhou, só se exercitou, porque ele é superior, o trabalho é coisa de quem nem pensa direito, nem é guerreiro, nem é o baixo da pirâmide. São pessoas sem talento, essas que trabalham. Os outros vivem no ócio, que é o tempo para a elevação do espírito, por exemplo. Ora, você percebe aí que o valor é dado por uma distribuição. É claro que haverá quem aproveite os talentos da natureza melhor do que outros, mas transgredir não dá. Se o sujeito nasceu ruinzinho, é difícil, né? Dar a melhor flauta para o melhor flautista. Pega o talentoso, dá tudo para ele, quem não tem talento, vá chupar dedo, né? Então, essa é a ideia dos gregos. Na Bíblia também, né? Os talentos, a distribuição dos talentos. É que veja que é fascinante, né? Porque quando a Bíblia distribui os talentos, você assiste a uma primeira grande revolução de paradigma. Porque o primeiro recebe mais talentos, que é dinheiro mesmo. O do meio recebe mais ou menos e o outro recebe menos. E veja, isso simboliza o que a natureza nos deu. De fato, a natureza distribui mal. Veja a beleza. Nem fala. Veja a beleza. É de uma crueldade. Exato. Para cada Janequine tem um exército de gente como eu, né? Então, é um negócio incrível. O exército de Pedro de Lara. É uma coisa medonha. Então, o que acontece? O que acontece?
O cara que pegou 3, o valor dele não está no que ele recebeu, mas está no que ele fez com o que ele recebeu. No que ele multiplicou. O segundo e o terceiro que não fez nada tem valor 0 porque não fez nada. Então veja, enquanto para os gregos o valor é inseparável do talento recebido, no pensamento cristão você tem uma revalorização do que nós poderíamos chamar do trabalho, da iniciativa. Né? Então, não importa muito se você é o feinho da vez, pegou aquele pouquinho e fez, você vale tanto ou mais do que esse que ganhou muito no começo e é meio paquidérmico. Percebeu como houve uma mudança? Então veja como aqui o valor ele é distribuído de outro modo. Não é mais o aristocrata, poder entregue na mão dos melhores, dos bem-nascidos, do Hércules, coisa. Não, aqui tem mérito o ralador. Aqui tem mérito o cara que ganhou a migalhinha e foi atrás, e cavou. Percebeu como você tem aqui uma revolução que é bíblica, por que não dizer? Quantas vezes você ouve o professor dizer, eu prefiro trabalhar com um menino não tão inteligente, mas esforçado, do que com outro que é mais inteligente e vagabundo. Veja que essa é uma discussão, que é uma discussão filosófica poderosíssima. Porque para um grego, um menino que não é muito inteligente, ele não deve, o Estado não deve gastar dinheiro em tentar elevar o espírito dele, porque não tem saída. Dependendo da deficiência, ele era até descartado, né? Descartado, quando nascia. Jamais, assim também, o esporte era restrito aos bem-nascidos, aos aquinhoados por natureza. Então agora eu chego aonde eu quero chegar. A sociedade vai definir quem tem mérito e quem não tem. E como você percebeu, os critérios podem ser muitos. Então a sociedade pega e, por exemplo, diz assim, vai entrar na universidade pública quem passar pelo vestibular. Interessante como ninguém problematiza que o indivíduo que vai entrar numa boa universidade é aquele que, num determinado momento da sua vida, demonstrou um certo número de competências e não outras. Eu poderia perguntar, você acha que entraria nessa distribuição de valor, né, que separa o último colocado do primeiro fracassado? Né? Nessa fronteira, né? Se você muda o exame e você diz, é sobreviver na cidade grande sem dinheiro por uma semana na rua, os vencedores serão os mesmos? Não. Não. Então eu te pergunto, por que saber as causas da Revolução Francesa é mais importante do que sobreviver sem dinheiro na rua? É uma decisão arbitrária. Percebeu? Alguém decidiu isso. Por quê? Porque o resultado não é o mesmo. Tá certo? O resultado não é o mesmo. Então, o que você vai? O mérito para entrar na universidade é esta competência. E por quê? Porque houve um ato de poder que decidiu assim. Naturalmente, que você poderá investigar quem foi que deliberou, que grupo deliberou, e por que deliberou desse jeito, e por que deliberar desse jeito lhes era vantajoso. Claro que você não precisa na nossa sociedade ir muito longe, porque naturalmente que, como a escola pública tem suas deficiências, então a escola privada costuma ter um desempenho melhor, e aí quem tem dinheiro para pagar
a melhor escola privada acaba sabendo melhor as causas da Revolução Francesa e, com isso, acaba entrando nas melhores universidades, reproduzindo, assim, as desigualdades já existentes. Não precisa ir muito longe para entender que isso é do interesse. O jeito que a coisa funciona é do interesse de quem ganha. Claro. Porque se você tiver uma escola pública tão boa quanto a privada, o que é o próprio de todo o país digno, uma escola pública tão boa quanto a privada, na hora do pau, todo mundo concorre igual. E na hora que todo mundo concorre igual, aí poderemos falar de mérito. Perfeito. Agora, o cara nasce e no mesmo dia nasce o filho da faxineira dele. Aí um vai para uma escola a 15 pau a mensalidade. Bilíngue. Trilíngue. Polilingue, multilíngue. Faz 6 meses aqui, 6 meses nos Estados Unidos, 6 meses na Suíça, com coach, com psicólogo, personal em casa. E o outro? Não tinha vaga na creche. Escola de lata. Greve de coisa, não sei o que. Aí chega o Enem. Aí vai, escuta, é uma questão de mérito. Os que foram melhor são esses aqui. Oh! Não é possível que ninguém enxergue que isso é uma farsa, é uma fraude, é uma hipocrisia completa. Por quê? Porque as pessoas concorreram em condições completamente desiguais. É como no esporte seria você começar a correr no atletismo 100 metros antes do que eu... muito na frente, muito na frente. Como assim vai competir? Então, vamos assim, vamos decidir assim, vamos encontrar o mérito, quem são os melhores, ótimo. Então assim, estão todos preparados do mesmo jeito, todos estudaram em escolas equivalentes, todos leram os mesmos livros, todos tiveram a mesma quantidade de aula, todos tiveram, como acontece em muitos países. Em muitos países você tem a escola privada, mas a escolha da escola privada é meramente uma questão assim, puramente pessoal. Não haverá na escola privada nada que seja superior à escola pública, a não ser a presença de outras pessoas igualmente ricas e que podem pagar uma escola privada. É uma questão de networking, só isso. O resto, o da pública tem o mesmo livro, faz a mesma prova, tem a mesma quantidade de aula, tem a mesma... Então nós vamos pro pau. E a hora que vai pro pau o filho do cara e o filho da faxineira em igualdade de condições. Quem ganhar, ganhou. Aí é legal. Pô. E quem ganha com isso? O país como um todo. Porque teremos mão de obra mais qualificada, teremos... Aí sim... Não a diversidade, né? Vamos abrir aqui uma vaga para o sujeito que espirra, não sei o quê, uma vaga para não sei o quê. Não. Diversidade com gosto, diversidade ampla, diversidade onde todo mundo concorre com todo mundo em igualdade de condições, diversidade de peito aberto mesmo, né? Não concessões de circunstância, de efeito cosmético e paliativo. Não, diversidade a plenos pulmões. E aí teremos um país com uma outra sociedade. Agora, como é que você tem uma escola pública? Você ainda não se inscreveu, deu like e ativou o sininho? Você tá louco?